começar por agradecer muito sinceramente o convite que me foi endereçado para estar aqui presente, participar neste encontro e, em particular de poder participar neste painel, falando um pouco sobre as tarefas matemáticas. É inevitável, ao pensar na preparação desta intervenção, estabelecer uma conexão entre as ideias do Paulo e aquilo que tem sido a minha vida profissional e, como a Lourdes nos dizia, voltarmos às origens. Portanto, naturalmente que o Paulo marcou muito, não é? Como a Paula já referiu, foi uma professor na licenciatura e, portanto, ao pensar como é que iria estruturar esta apresentação, imediatamente pensei numa viagem, voltar à origem, não é? Fazer uma viagem e refletir sobre aquilo que tem sido a minha vida profissional e a vida da comunidade de educação matemática no nosso país nos últimos anos e, em particular, o que aconteceu desde que o Paulo nos deixou há 10 anos. Portanto, pensei realmente numa viagem e, para mim, afigura-se um pouco como esta ideia de uma viagem com ou sem regresso. O objetivo é, de facto, nós podermos refletir sobre as tarefas matemáticas à luz das ideias do Paulo e, portanto, olhar para aquilo que nós vivemos e depois, no final, já percebemos melhor o que é que eu queria dizer com esta ideia de viagem com ou sem regresso. As viagens, para mim, têm um significado muito especial e, curiosamente, ao pensar na temática das tarefas matemáticas, dada a importância que o Paulo dava, imediatamente me recordei de uma tarefa matemática que o Paulo trabalhou connosco na formação inicial. Ontem percebi também que esta tarefa tinha sido muito significativa para a Alina, porque ela falou sobre ela também na introdução da professora que receberam hoje. E eu escolhi esta tarefa para começar porque penso que a forma como o Paulo depois falou dela numa educação em matemática expressa bem as ideias que ele tinha sobre as tarefas matemáticas. E portanto, é a partir daqui que eu quero refletir convosco sobre as ideias do Paulo sobre esta temática. Portanto, ela é muito conhecida, não é? E é curioso como é que esta tarefa surgiu. O Paulo explica nessa educação em matemática que foi uma professora estagiária que lhe pediu uma sugestão que pudesse ser motivadora, isto é um aspecto que queria destacar, para introduzir um tema em particular, que eram as progressões geométricas. Então surge esta ideia e depois o Paulo, ao refletir sobre a forma como a aula tinha decorrido, ele salienta que a aula correu de acordo com as expectativas, que houve interesse por parte dos alunos, curiosidade e que, de facto, correspondeu àquilo que pretendiam que fosse uma motivação para o estudo das progressões geométricas, em 1987. O Paulo, nesse artigo, mostra como é que foi resolvida a tarefa, não é? A partir de um programa, na altura, que foi feito em Basic, e que ele depois, mais tarde, connosco na formação inicial, na formação inicial, mas mais tarde, fez com a folha de cálculo. Portanto, foi o nosso primeiro contacto com a folha de cálculo. E, portanto, a partir, então, dessa resolução, nós percebemos que, após a 42ª dobragem, a distância já teria sido ultrapassada e, portanto, o Paulo salienta aqui também um adjetivo importante, que é a questão do resultado ser surpreendente. Ele depois, nesse artigo, também refere que houve um professor de matemática que tentou resolver a situação, porque, entretanto, a situação foi proposta a várias pessoas e o professor fez uma resolução com papel e lápis, mas ainda assim, perante o resultado que obteve, ficou um pouco espantado, não é? E, portanto, foi verificar que não se tinha enganado. E
Portanto, o Paulo salienta aqui que há uma importante diferença entre obter-se um resultado e sentir-se esse resultado, e que isso terá implicações na aprendizagem da matemática. Eu recordo da minha experiência na sala de aula enquanto futura professora, nós também sentimos esta complexidade em relação ao resultado e, portanto, sentimos isso da mesma forma. Depois, o Paulo ainda relata um outro aspecto interessante de uma outra turma onde o trabalho foi, onde este problema também foi realizado, e houve um aluno que procurou ajuda à professora para fazer, ou perguntou se era possível fazer algumas alterações ao programa porque queria alterar um pouco os dados, nomeadamente a espessura da folha e até mesmo a distância da Terra à Lua, e foi verificado que acontecia com outros valores. E então, ao refletir sobre este episódio, salienta aqui a importância deste tipo de atividades em que os alunos possam realizar as suas experiências pessoais e procurar resposta para as suas questões e portanto, assumirem, de certa forma, o papel do investigador em vez de simplesmente procurarem acertar na solução pré-estabelecida. Peço desculpa, mas continuo a fazer feedback, não sei o que é que posso fazer. Vamos explicar. Portanto, daqui eu pretendia salientar que, perante esta situação, que nós podemos olhar como um problema, ela é apresentada também como uma investigação, a partir do momento em que há este aluno em que procura. Peço desculpa de interromper, mas o speaking que está em mim e é a minha imagem que está a aparecer lá em cima. Peço desculpa, não, mas é o que lá diz. E tá, sou eu que estou lá em cima. Vai esperar aqui, trocamos de lugar. Já está aí a ligar para nós. Estava eu a dizer que, portanto, perante esta situação, nós podemos olhar para ela como um problema, uma investigação, tal como o Paulo depois nos relata a partir daquela exploração que o aluno fez. E, portanto, é sobre estes dois tipos de tarefa que eu ia refletir convosco, na medida que outros intervenientes do painel irão falar de outro tipo de tarefas. Então, ao pensar, para mim, o que é que o Paulo procurou mostrar-nos acerca da sua forma de pensar sobre as tarefas, salienta-se claramente a questão do desafio, da curiosidade, da motivação, da surpresa. Por outro lado, também, a necessidade da compreensão de um conceito ou uma ideia matemática, que neste caso poderia ser para introduzir determinado conceito ou para refletir sobre esse conceito. A não existência de pré-requisitos, portanto, recorrendo a uma folha de cálculo, um recurso tecnológico, o aluno, independentemente do seu nível de escolaridade, poderia resolver esta situação.
Também o facto de não será inocente do Paulo ter que buscar a resolução de um professor, para salientar que havia também várias formas de olhar para aquela situação, com várias possibilidades de resolução. A questão da experimentação, não é? Do aluno que vai fazer variar os valores, testar hipóteses, e também o recurso que é utilizado aqui como apoio para responder a questões pessoais. Portanto, a partir desta situação eu consigo identificar algumas ideias que tentei recuperar, que me parece que o Paulo muitas das vezes, quando nos propunha determinada tarefa para pensarmos, nos procurava transmitir, naturalmente com a intenção de nós pudéssemos também partilhar com os alunos estas mesmas características. O Paulo defendia que é importante apresentar uma diversidade de tarefas aos alunos. Isso é muito evidente no projeto MAT 789. E o Paulo, na sua tese de doutoramento, referindo-se ao projeto, indica então que de facto, ao longo do desenvolvimento do projeto, foram realizadas muitos tipos de atividades. Portanto, os alunos, no curso desses 3 anos, envolveram-se com diferentes tipos de tarefa. E um aspecto que eu queria desde já salientar, que se liga com o tema do simpósio, do nosso encontro, aliás, a matemática para todos, a matemática para cada um. Esta diversidade de tarefas tem muito a ver com a intenção do Paulo, que as tarefas pudessem ir ao encontro das características de cada um dos alunos, dos seus conhecimentos, e também, simultaneamente, que elas pudessem ser possíveis de realizar por todos os alunos. Portanto, essa diversidade, para mim, está muito associada a esta sua ideia também, que é matemática para todos e matemática para cada um. Agora, procurando centrar-nos na resolução dos problemas e nas investigações matemáticas, há um aspecto que me parece que é importante realçar. Quando nós estamos a falar de tarefas, para o qual estaríamos a falar de atividade, não é? Portanto, daí eu colocar como título resolução de problemas e não problemas. Porque, de facto, para o Paulo, a atividade aqui era o importante. E daí que, naturalmente, com os teus colegas que pensaram sobre estas questões, por exemplo, ainda no projeto MAT 789, há uma discussão que nos apresentam sobre o que é afinal, a resolução de problemas, que era uma questão que se levantava na altura, e de facto, o Paulo, junto com a Leonor e o Eduardo, salientam este aspecto importante, porque de facto a resolução de problemas em determinada altura começa a surgir como uma metodologia que se podia associar simplesmente a uma motivação. Os alunos vão desenvolver determinado tipo de tarefas que são mais interessantes e por isso ficam mais envolvidos, não é? Mas de facto não é isso. Portanto, ela é também um objetivo e é também um conteúdo de aprendizagem. Mas é as 3 coisas, e daí a resposta a esta questão ser, a nossa resposta é sim, mas é de facto um objetivo, mas não se obtém por acumulação de conhecimentos factuais e técnicas, como nos dizem, e é um conteúdo, mas também não é mais um conteúdo que se ensina, mas é a tal atividade. Depois, mais tarde, quando temos o currículo nacional do ensino básico, a resolução de problemas surge no documento das competências específicas como uma experiência de aprendizagem. E, portanto, aí encontramos, de facto, esta ideia importante que nós partilhávamos, naturalmente, que os problemas são situações não rotineiras, constituem desafios para os alunos. Portanto, a questão do desafio está, naturalmente, muito presente na resolução de problemas, e que aqui, neste documento das competências específicas, aparece como uma experiência de aprendizagem, que é também uma forma interessante, quer dizer, que não aparece como um tipo de tarefas a propor, mas como uma experiência a viver. No documento A Matemática na Educação Básica, que eu estive também a rever, e foi muito interessante voltar a ler estes documentos, achei interessante outra preocupação presente nas ideias do Paulo, que é naturalmente a articulação da resolução de problemas com os domínios matemáticos, não é? A resolução de problemas como uma possibilidade de aprendizagem, naturalmente, da matemática.
E ao ler uma passagem, portanto, deste livro que foi escrito com a Zulina e com a Lourdes, achei curioso este excerto e fiz uma conexão com uma tarefa mais recente. Portanto, o Paulo aqui fala de um problema muito conhecido, os apertos de mão, e salienta que, Paulo, quer dizer, a equipa, e salienta que esse tipo de problemas pode estar associado a várias representações e ajudar a estabelecer conexões entre várias ideias. Este livro, quando saiu em 99, trazia-nos muitas ideias novas e trazia exemplos, tarefas. Muitas vezes, ao lermos estas ideias, sentíamos o desafio de pensar como é que estas ideias podem ser concretizadas na prática, não é? Portanto, muitas pessoas aqui presentes, com certeza que levaram à prática alguns destes problemas. Muitos deles eram novos, outros nem tanto. Curiosamente, mais tarde, vamos encontrar este problema com outra roupagem, e aqui eu queria começar a estabelecer uma ponte com a realidade, com os tempos mais recentes, não é? Com os 10 anos que ocorreram entretanto. E que achei curioso porque, de facto, a Paula relata-nos em 2007 que este problema foi proposto por uma turma de meninos do segundo e terceiro ano, agora com esta roupagem dos telefonemas, e eu tive a curiosidade de ir ver se de alguma forma esta indicação que era dada naquela página do livro da educação, da matemática de educação básica, como é que estava expresso. E dos exemplos que a Paula nos dá das soluções dos alunos, é de facto muito evidente a ideia das apresentações. Portanto, bem, do vosso lado esquerdo, a resolução do grupo de alunos, do lado direito, a frase que estava no tal documento. De facto, aqui é muito evidente como a representação é fundamental, foi fundamental para que os alunos resolvessem a situação e, portanto, o pormenor e a forma como os alunos se organizam por trás do problema de modo a terem sucesso na sua solução. Esta outra resolução, em que, de uma forma deliciosa, os alunos explicam a forma como resolveram, desenhámos os meninos, desenhámos depois diferentes as chamadas que cada um fez, somámos as chamadas realizadas e descobrimos uma regra. Aumenta-se sempre o número de meninos menos um. Portanto, aqui nós temos de facto esta tal ideia da procura de polaridades, as representações, e que a Paula depois também estabelece alguma conexão com o desenvolvimento do pensamento algébrico. Portanto, achei muito curioso como depois, alguns anos após, vejo expressa esta ideia numa sala de aula, com meninos do primeiro ciclo. Falando agora um pouquinho das investigações matemáticas, de facto, como já foi referido aqui, o projeto Matemática para Todos tinha como objetivo pensar, podem ser investigações matemáticas, pensar em tarefas para a sala de aula, levá-las à prática e refletir sobre elas. Mas, naturalmente, que estas ideias foram depois sendo conhecidas, não é? E, portanto, o trabalho do projeto Matemática para Todos tem vários documentos também. Mas permanece aqui a ideia forte da atividade matemática, não é? Portanto, não há um corte, do meu ponto de vista, com as ideias que o Paulo já tinha apresentado conjuntamente com os colegas do projeto MAT 789. E aqui neste documento, também já do Matemática para Todos, portanto, é salientadas aquelas características que nós conhecemos relativamente às investigações matemáticas. E, portanto, a ideia da atividade matemática continua muito presente por oposição à ideia de que há um produto final com que os alunos têm contato e apenas com esse produto final. Portanto, há aqui um paralelo com a atividade do matemático. No Currículo Nacional de Ensino Básico, ela aparece também como uma experiência de aprendizagem, não é? Portanto, há aqui uma coerência na forma como é pensado este tipo de atividade. Agora, pensando mais próximo na atualidade, achei interessante ir olhar para aquilo que se passou com a experimentação do novo programa de matemática, tentando estabelecer pontos, não é?
E dado que a educação matemática era um espaço privilegiado de comunicação do Paulo, fui olhar para as revistas de educação e matemática, de onde pude debruçar sobre um relato de uma aula da Cristina Porchinho, que a Manuela Pires e a Rosa Ferreira nos relataram, uma reportagem que fizeram a partir da turma da Cristina Porchinho, onde é apresentado este problema, curiosamente elas chamam de problemas com quadriláteros, mas que na realidade é uma investigação onde se procura que os alunos tentem identificar polígonos que se podem obter pela superposição dos quadrados, que é uma tarefa bastante conhecida. E de facto, agora não temos tempo para nos estar a debruçar sobre a atividade em si, deve para realçar que de facto os alunos têm uma atividade bastante significativa em torno desta tarefa e, portanto, que é um relato vívido dessas ideias que o Paulo tinha sobre as investigações matemáticas e que são retomadas, do meu ponto de vista, no programa de matemática de 2007. Portanto, digamos que, procurando ver, foi para mim um desafio, não é? Pensar porque é que havia de original o pensamento do Paulo, o que é que se encontra expresso no programa de matemática do ensino básico e de facto vemos que a resolução de problemas e as tarefas de investigação estão presentes enquanto atividades, não é? O raciocínio matemático baseia-se muito no desenvolvimento de tarefas de investigação e a matemática como elemento fundamental a que o Paulo se refere e naturalmente também que os recursos tecnológicos, como eu comecei por exemplificar a partir da tarefa da viagem da Terra à Lua, de facto com um suporte importante ao raciocínio, à experimentação, etc. Estas ideias estão cá presentes, mas para mim, em que é que se distinguem as ideias do Paulo? E aí faço uma ponte com o problema inicial. Eu salientaria estes aspectos, portanto, o desafio, novamente, a curiosidade, a motivação, a surpresa, naturalmente os conceitos e ideias matemáticas que estão cá presentes e são centrais, a variedade de estratégias, a formulação de conjecturas originais, uma diversidade de caminhos possíveis, a procura de respostas a questões próprias. E para mim, o que é isto? Um traço muito presente, muito marcante no Paulo, a questão da criatividade. E hoje em dia, no mundo da investigação, há uma linha importante que se dedica justamente às questões da criatividade matemática. Eu encontro muitas pontes entre a forma de pensar do Paulo sobre as tarefas e essa linha. A questão do pensamento divergente, a questão do pensamento flexível, mas um outro aspecto que é muito importante, que é o predispor para a atividade. E, portanto, as tarefas têm que cumprir esse papel também. Naturalmente, o papel do professor é fundamental, isso irá ser discutido aqui, mas aquelas características que nós podemos identificar na primeira tarefa que eu vos referi têm muito a ver, do meu ponto de vista, com as questões da criatividade. Finalmente, a Paula lançou o repto de falarmos sobre os desafios também, não é? E os desafios que o Paulo identificou, por exemplo, em 99, continuamos a sentir, obviamente. Ele aqui referia-se às atividades de caráter investigativo, mas o mesmo podemos dizer para a resolução de problemas, obviamente. Portanto, não são atividades que possamos desenvolver apenas esporadicamente, isoladamente, mas que têm que ser continuadas, requerem um trabalho de persistência ao longo do tempo. E por isso, não podemos parar, não é? Temos que continuar. Alguns desafios que foram sendo identificados, por exemplo, ao nível da experimentação do novo programa e da sua implementação, naturalmente a escolha de boas tarefas com aquelas características que já referi, as sequências e cadeias de tarefas que, entretanto, foi uma ideia que foi surgindo no contexto do novo programa e do programa de formação contínua também. Naturalmente continuam a levantar-se questões como é que nós passamos das estratégias informais para as formais e
por outro lado, também compatibilizar o caráter divergente da atividade com a emergência do conhecimento formal que é necessário. A questão de dar continuidade ao longo dos ciclos é uma questão que se permanece e, obviamente, como é que nós podemos garantir uma matemática para todos. Portanto, no fundo, as questões que se levantavam há uns anos atrás, quando tínhamos o Paulo connosco, são questões que permanecem hoje, mas que penso que conseguimos avançar alguma coisa nestes anos. Obrigada.